determinismo e livre-arbítrio. Colocados assim os termos da equação filosófica, enfrentamos-nos novamente com o velho problema do determinismo e do livre-arbítrio. Admitida a existência de Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, admitida essa existência com a mesma evidência com que ela se apresenta no hegelianismo e no cartesianismo, e admitida da mesma maneira a existência de uma lei geral de evolução, a que tudo se submete, inclusive o homem. Resta saber se estamos ou não diante da estrutura rígida do pensamento spinoziano. A liberdade para esse homem que amadurece, que tende a amadurecer, queira ou não, no processo evolutivo? À primeira vista, a liberdade é impossível. O Espiritismo parece ter dito, antes do poeta Rainer Maria Rilke, Deus nos faz amadurecer, mesmo que não queiramos. E realmente eu disse. Mas acrescentou, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Item 843 de O Livro dos Espíritos. O homem é livre de pensar, querer e agir, mas sua liberdade é limitada pelas suas próprias condições de ser. O simples fato de existir é uma condição. Dentro dessa condição, porém, o homem é livre. Pode ser útil ou inútil, bom ou mau, segundo a sua própria determinação. Existe, pois, uma dialética do determinismo, que é, ao mesmo tempo, a dialética da liberdade. Podemos colocar assim o problema. Há um determinismo subjetivo, que é o da vontade do homem, e um determinismo objetivo, que é o das condições de sua própria existência. Da oposição constante dessas duas vontades, a do homem e a das coisas, resulta a liberdade relativa da sua possibilidade de opção e ação. O item 844 de O Livro dos Espíritos nos propõe essa tese de maneira simples ao tratar do desenvolvimento infantil. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades.
Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Isso nos mostra que o homem não amadurece como o fruto, mas como o espírito. Na proporção em que a criança amadurece, ela deixa de ser criança para tornar-se adulto. Assim, o homem, na proporção em que amadurece, deixa de ser homem, essa criatura humana contraditória e falível, enleada nas ilusões da vida física, para tornar-se espírito. A morte, em vez de ser a frustração do existencialismo sartreano, ou o fim da vida, ou ainda o momento de mergulhar no desconhecido de toda a tradição religiosa, apresenta-se como um momento de maturação e de alforria. Morrer, como disse Victor Hugo, não é morrer, mas simplesmente mudar-se. A mudança do homem, entretanto, não é completa. Ele não deixa de ser o que é. Sua essência permanece a mesma. Perdendo a condição existencial terrena, ele passa imediatamente para a condição existencial psíquica. Nessa outra condição, terá de enfrentar o mesmo processo de oposição dialética. De um lado, o determinismo subjetivo da sua vontade, do seu próprio querer, e de outro, o determinismo objetivo das circunstâncias. Nestas circunstâncias, porém, avultam as consequências de seus atos na vida física. O que ele fez, a maneira por que passou, quis, sentiu e agiu, toda a trama de suas próprias ações agora o enleia. Como se vê, sua liberdade ampliou-se, pois é ele quem agora se limita no exterior. As circunstâncias em que se encontra foram determinadas pela sua própria vontade. Isso lhe desperta a compreensão de sua capacidade de agir e, consequentemente, de sua responsabilidade. É então que ele deseja voltar à existência física, ao mundo em que gerou o seu próprio mundo espiritual, a fim de reformar sua obra.
E já então, ao voltar aqui mesmo, no mundo material, ele não vem enfrentar apenas a vontade estranha das coisas, mas também a sua própria vontade, representada na circunstância de uma vida apropriada às necessidades do seu posterior desenvolvimento. É assim que, pouco a pouco, o livre-arbítrio supera o determinismo. A liberdade de se determinar a si próprio confere ao homem o poder de criar. Ele cria o seu próprio mundo, as suas formas de vida, o seu destino. A princípio, o faz de maneira quase inconsciente, como a criança que se queima na chama da vela por querer pegá-la. Mas depois as experiências o acordam para a plenitude consciencial de que ele deve desfrutar segundo o seu destino natural. Porque o destino do homem, no sentido geral de sua posição no universo, é ser Deus. Não no sentido de igualar-se à inteligência suprema, mas de atingir a compreensão dessa inteligência. Integrar-se no seu plano de vida e pensamento, participar de sua plenitude. Assim, podemos dizer que o homem constrói o seu destino no plano do contingente. Mas no plano do transcendente, o seu destino já está determinado pelas leis universais. Mas será apenas o homem que tem esse destino transcendente? E os demais seres da criação para e porque existem? O Espiritismo nos responde que o universo é constituído de dois elementos fundamentais. As duas substâncias cartesianas, a res cogitans e a res extensa. Ou em termos espíritas, o elemento inteligente e o elemento material. Ainda em termos cartesianos, mas já no plano do pensamento de Spinoza, vemos que essa dualidade se resolve numa espécie de monismo tridimensional. Inteligência e matéria decorrem de uma única fonte, a que estão subordinadas e que é Deus. Por isso que Deus é inteligência e causa, como causa o é de todas as coisas. Deus não é assim uma concepção antropomórfica, mas a hipóstase de Plotino.
O universo é hipostático. Primeiro a hipóstase divina, que é Deus. Depois a hipóstase inteligente, que é o Espírito. E por fim, a hipóstase material, que é a matéria. Essas três hipóstases não estão, porém, separadas como as da concepção plotiniana. Constituem apenas aspectos de um mesmo todo. E o que é mais curioso, aspectos interpenetrados. É assim que Deus está em tudo e tudo está em Deus, que a matéria existe desde o início e que espírito e matéria estão sempre relacionados. Como na doutrina de forma e matéria, em Aristóteles, o espírito informa a matéria e esta, por sua vez, manifesta o espírito. E toda essa interação se realiza em Deus, porque pela sua vontade e sob o poder constante de suas leis. O fluido universal na mecânica cósmica e o fluido vital na mecânica biológica são o resultado dialético e, ao mesmo tempo, o elemento de aglutinação de espírito e matéria. Assim, todos os seres, desde a região ontológica mineral, segundo a terminologia da moderna ontologia, até a região vegetal, animal e alminal, estão todos integrados no mesmo processo e submetidos às mesmas leis e ao mesmo destino. É o que vemos, por exemplo, no final da resposta do item 540 de O Livro dos Espíritos. É assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger no seu conjunto. Bastaria perguntar como se explica a finalidade desse imenso processo. Em que resultaria, afinal, esse desenvolvimento constante de tudo, de todas as coisas, nos rumos da perfeição e da inteligência? A pergunta, como responderia Gonzague Trupp, não pode ser respondida pela filosofia, porque pertence à mística. Mas o Espiritismo, que admite o desenvolvimento da filosofia até o plano da antiga mística e além dela, uma vez que admite o desenvolvimento ilimitado da capacidade humana de compreender, responde com a nossa incapacidade atual para abarcar a complexidade e as consequências do processo cósmico dentro do qual nos encontramos.
do nosso ponto de vista atual, demasiado restrito, condicionado pela estreiteza de nossas mentes, em funcionamento na aparelhagem de cérebros animais. É impossível a compreensão daquilo que poderíamos chamar, nos termos da filosofia aristotélica, as causas finais. Quando saímos do plano do pensamento para examinar o problema à luz das nossas possibilidades de expressão verbal, maior ainda se revela a nossa incapacidade diante de suas dimensões conceituais. As deficiências da linguagem humana assinaladas por Kardec na introdução ao estudo da doutrina espírita mostram quanto seria vã a nossa pretensão de investigar o princípio e o fim das coisas. Mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo nos acena com as possibilidades futuras. Mostrando-nos como, a cada giro da Terra sobre si mesmo, o nosso avanço no tempo equivale ao desenvolvimento psíquico. Compete a cada um de nós e a todos nós em conjunto superarmos as nossas limitações pelo nosso desenvolvimento próprio e pelo desenvolvimento da civilização. O espírito e o tempo. Herculano Pires.